A paz, meus consagrados. O versículo 16 do capítulo 10 de Mateus está dito: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Por que Jesus manda ovelhas para o meio de uma matilha de lobos? Não parece estranho isso? E o que significa ser prudente como a serpente e inofensivos, simples como as pombas? Em João capítulo 10, Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e não ouvem a voz de estranhos. São essas as ovelhas especiais que podem ir no meio de lobos e não serem devoradas por esses lobos, porque aprenderam os princípios do Sermão do Monte. Ovelhas de Jesus não ouvem ou seguem os mercenários, os malandros, os aproveitadores, os enganadores, porque ouvem a voz do Supremo Pastor e seguem apenas o seu pastor. As ovelhas de Jesus não entram por qualquer porta, de qualquer aprisco, a menos que a porta seja Jesus. Mas que voz é essa que elas ouvem? A voz das bem-aventuranças, a que nós temos estudado por todo esse tempo. Jesus diz: Eu sou o Evangelho. E essa porta é minha. Essa voz sou eu. Se em algum lugar ou em alguém não há o Evangelho, não sou eu. Não é a minha porta, não é a minha voz. Percebem que somente os que conhecem a palavra do Evangelho é que têm ouvidos apurados para ouvir Jesus e para repetir o que ele disse? Não é difícil saber com quem Deus fala, quem ouve mesmo Deus. Esse é o critério para se saber se Deus falou mesmo com alguém ou se a pessoa ouviu apenas o seu estômago, o seu rim. Jesus está aqui dando uma categoria para as suas ovelhas. São ovelhas inabaláveis, que pisam em serpentes e escorpiões, que expulsam demônios, que enfrentam na cara os mentirosos, os bajuladores, os enganadores. Mas fazem isso porque elas têm princípios, têm discernimento para saber entre o que é voz de Jesus e o que é voz do maligno, voz do lobo, do salteador, do mercenário, do falso pastor. Jesus chama de as minhas ovelhas. Há milhares de ovelhas por aí que, conquanto estejam vestidas de pele de ovelha, andam como ovelhas, comem capim como ovelhas, mas não são as minhas ovelhas. Porque não ouvem, não discernem a voz do pastor, por isso seguem qualquer coisa, menos o bom pastor. Nesse mundo, nós somos cercados por situações difíceis e situações perigosas, mas não somos ovelhas vulneráveis, sem preparo. Lá em Efésios 6 está dito que nós carregamos o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor em nós. Lobos só respeitam e correm de ovelhas que carregam o Espírito de Cristo. Eles batem em retirada ao ver a espada nas nossas mãos, a espada do Evangelho. Jesus diz: sede prudentes. Não vai ficar aí fazendo carinho em lobos. Não tente domesticar lobos. Não tente transformar lobos em pets dóceis. Lobo é indomesticável. Assim como humanos perversos são indomesticáveis, não são amigáveis, não dá para ficar flertando com lobos humanos, ainda que sejam religiosos, pastores de aparências. O negócio desses tipos é devorar ovelhas, é fazer de ovelhas petiscos da sua maldade, do seu sustento. Quem é ovelha de Jesus não se entrega para lobos, discerne a voz, o uivo dos lobos. Ovelhas assim são prudentes e é interessantíssimo Jesus aconselhar prudência como as serpentes. Por quê?
Porque as serpentes não buscam visibilidade, dar show, dançar para as músicas e os ritmos lobificados. As serpentes aprendem o lugar da sua própria segurança e não ficam se expondo a lugares de vulnerabilidade e de perigos. Reparem nas serpentes, não ficam dando sopa por aí em lugares abertos, se exibindo. Elas se guardam, elas se protegem. Jesus diz mais: sejam simples, inofensivos como as pombas. É uma naturalidade simples e despretensiosa, andando como quem não quer nada. Ninguém, ao olhar uma pomba andando, sente pavor, sente medo, sente precauções e necessidades de defesas. Pomba não oferece perigo. E é por isso que pomba no mundo inteiro é o símbolo da paz. Sejam assim, não uma sugestão de ameaças para os outros. Sejam simples e despretensiosos, como quem não quer nada. E Jesus continua: acautelai-vos dos homens. O mundo está cheio de homens diabolos. Gente que só pensa e que só maquina a maldade. Homens que vão se lobificando no seu caminho perverso. No Evangelho de João está dito que Jesus, todavia, não se confiava a nenhum daqueles religiosos, porque conhecia bem a natureza humana, a natureza daquela gente. E olha que eram pessoas que elogiavam Jesus e enchiam a bola do mestre, mas Jesus sabia o coração de lobo que havia neles. Acautelai-vos dos homens, não fiquem entorpecidos por qualquer sedução humana. Homens são como o vento de um lado para o outro. Então não fiquem iludidos com os homens e também não fiquem decepcionados com eles. A natureza humana precisa ser compreendida. Olha Jesus com os seus discípulos. Se em algum momento ele ficou decepcionado, torturado pela traição ou escorregão de algum deles, ele vivia acautelado dos homens. Porque por qualquer coisa os homens mudam de humor e mudam de motivação. Nada pegava Jesus de surpresa. Não se deixem surpreender e se decepcionar. As pessoas não sabem amar, não. Ao menor sinal de algum desconforto ou perda, a traição, a indiferença e o desamor acontece sem parcimônia. Até no meio da família, é o que diz o texto. Perseverem, não vos ocupeis, não vos preocupeis como vocês vão falar e responder a tudo isso. O Espírito Santo, com a voz do pastor, vai educar e vai ensinar a vocês o que devem dizer. Mas cuidado! Cuidado com tais homens, porque eles odeiam fácil, que vive pelo meu nome e falam o que eu disse. Perseverem. É na vossa perseverança é que vocês serão e estarão salvos. Deus os abençoe.